Hoje vamos ver o impacto de Robert Renan na zaga do Vasco. O que ele pode trazer de positivo para a zaga do Cruz Maltino. Claro, nos baseando na carreira do jogador, mas também no jogo que ele fez pelo Vasco diante do Ceará. E vale a gente destacar que o Robert Renan iniciou o jogo jogando pelo lado direito, que não é o seu lado preferido. Ele fica um pouco torto ali, né? Já que ele é um zagueiro canhoto. E depois sim, quando entrou o Carlos Cuesta, ele foi jogar do lado esquerdo, que é o seu lado preferido. Eu vou te mostrar todos os pontos de como ele vai melhorar a zaga do Vasco. Robert Renan, que a gente pode até apelidar de o camisa 10 da zaga do Vasco. Vem comigo. Pra gente começar a destacar o Robert Renan, como eu falei, ele começou jogando pelo lado direito da zaga, formando a zaga com o Lucas Freitas. E uma das principais características que ele vai acrescentar no jogo do Vasco é isso aqui, é o poder de construção. E aí o Robert Renan pode construir driblando o adversário, como foi que nesse caso ele driblou o Pedro Raul, deixou ele para trás, conduziu a bola para ir gerando mais linhas de passe. Outro ponto também que o Vasco ganha com o Robert Renan é um cara que consegue cortar de forma orientada as jogadas. Fazer o corte e conseguir, às vezes, até já armar um contra-ataque, cortando de cabeça de forma orientada para o seu companheiro, fazendo um passe na hora de cortar. Ali vocês viram o Robert Renan muito atento à movimentação do adversário e fazendo a cobertura do Paulo Henrique. Um jogador muito qualificado tecnicamente, então todas as bolas que caírem no pé do Robert Renan, ele deve carimbar sempre com aquele selo de qualidade, buscando encontrar o passe, buscando o refino. Dificilmente erra esses passes o Robert Renan, se impondo para cima do Pedro Raul. Faltava no Vasco zagueiros que se impusessem para cima dos atacantes adversários. Muitas vezes tu vê os zagueiros do Vasco perdendo esse tipo de duelo, não pode acontecer. Você tem que ganhar, você tem que ser firme. Ser mais rápido, ser mais ágil, mais forte do que o atacante adversário. Olha só, de novo aqui o Robert Renan conseguindo ganhar esse duelo na força, no alto do Pedro Raul. Nesse lance aqui ele fica um pouco até vendido pelo fato de ser um zagueiro canhoto jogando pela direita. Vocês viram como é que ele fica torto? Ele não tem a confiança para levantar a perna direita para cortar, mas conseguiu dar um toquezinho com a esquerda que tirou essa bola do Pedro Raul. E muitas vezes, no caso, né, isso vai acontecer principalmente com o Cuesta, que é ficar um pouco exposto aqui em situação de mano a mano contra o ponto adversário, quando ele tiver que fazer a cobertura do Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique é um lateral que sobe bastante para o campo de ataque. O Paulo Henrique até tem um ótimo poder de recuperação, consegue voltar rápido, mas em muitos momentos os zagueiros do Vasco vão ter que fazer essas coberturas. No caso, o Robert Renan, que foi pela direita porque ele estava pela direita, mas muitas vezes quando o Piton for atacar, ele vai ter que fazer essa cobertura pelo lado esquerdo e assim por diante. E é interessante você ter zagueiro com boa velocidade, com bom poder de duelo nesse combate. Toda bola que cai no pé dele, ele busca encontrar soluções que vão deixar o Vasco mais bem posicionado para atacar, os seus companheiros mais livres. Então ele tem essa qualidade diferente. Esse lance aqui eu quero destacar porque ele faz aquilo que eu falei com vocês. Primeiro, o Robert Renan consegue limpar o Pedro Raul, dribla, né, sem muita dificuldade, conduz a bola, levanta a cabeça, já tá em uma região no qual ele pode encontrar um passe mais perigoso, já pode romper a última linha do adversário, e é isso que ele vai fazer. Se liga só. Que pifada do Robert Renan na última linha do time do Ceará, deixando o Verratti de cara pro gol. Pena que estava um pouquinho impedido e também o Verratti não é um atacante tão rápido, né? Então ele demora para engatar na corrida e ficar realmente em condição de finalizar. Mas a jogada foi muito boa do Robert Renan. A construção daquela forma que eu falei para vocês. Conduziu a bola, conseguiu gerar a linha de passe e aí quando gerou a linha de passe ele também tem a capacidade de encontrar esse último passe. Ele, por exemplo, não precisa passar pro meia para ir depois o meia encontrar esse último passe. Não, ele já pode fazer isso ele mesmo. Um lance que ele vai conseguir vencer esse duelo, afastando essa bola da região próxima da área, fazendo novamente ali o duelo contra o Pedro Raul, e ele venceu vários duelos desse tipo. Essa jogada aqui é bem interessante também para eu destacar para vocês, que o Robert Renan muitas vezes ele constrói com essa bola realmente mais curta, ele constrói conduzindo, mas ele também tem essa capacidade da bola longa, de conseguir mudar corredor. Foi até uma boa bola pro Puma que não conseguiu dominar, e isso é algo interessante muitas vezes para você fugir de pressão. Essa daqui foi talvez a única falha que ele cometeu no jogo, né?
E aí deixou o Pedro Raul completamente livre para finalizar, mas contou com a sorte que ele finalizou mal. Se liga só nessa jogada aqui interessante. O Ceará encaixando marcação, pressão em cima do Vasco, a marcação mais voltada para a zona de onde está a bola. O Ceará coloca muitos jogadores e iguala o número de jogadores do Vasco. Você vê ele 4 contra 4, claro, tem o Léo Jardim que era um homem livre, mas é arriscado você voltar essa bola no goleiro. E aí que entra a capacidade do Robert Renan de mudar corredor, a capacidade de bola longa, de conseguir ver o jogo de uma forma diferente, e ele vai tirar o Vasco dessa pressão e ainda vai deixar o Puma completamente livre do outro lado para jogar. Então é importante você ter um zagueiro com esse tipo de qualidade, que sai curto, mas também sai na bola longa. E na maioria das vezes essas bolas longas do Robert Renan, ele consegue obter êxito. Dificilmente tu vai ver ele errando esse tipo de lançamento. Quase sempre ele consegue acertar. Esse foi talvez um dos únicos erros de passe ali do jogador, né? Ele foi tentar tocar no entrelinhas e o passe saiu um pouquinho atrás do Nuno na passada. De resto, foi uma atuação muito boa. Olha só porque eu falo que ele é o camisa 10 da zaga. Conduz a bola, levanta a cabeça, já viu o Paulo Henrique ultrapassando e a bola entra entre o ponta adversário e entre o lateral adversário, na janela certinha já para deixar o Paulo Henrique em ótimas condições ali de fazer uma possível jogada de linha de fundo. Se impondo para cima do Pedro Raul novamente, ganhando essa primeira bola que vem em disputa. É muito importante você vencer esse tipo de duelo para não deixar o atacante colocar o time adversário de frente para o jogo. Muitas vezes o Robert Renan vai estar nessa região aqui do campo, cara, bem próximo realmente já da área adversária, com liberdade para finalizar, com liberdade para achar um passe. Porque é um jogo do Vasco, muitas vezes busca essa imposição em cima do adversário. Então você precisa ter um zagueiro construtor. Olha só, de novo o Robert Renan quebrando linha do Ceará. O Ceará marcando aqui certinho, mas tem um grande espaço no entre-linhas. O Puma ocupa esse espaço e o Robert Renan tem a coragem e tem a qualidade técnica para dar esse passe no entre-linhas. E aí você não precisa que o volante faça esse passe. O próprio zagueiro já conduz e consegue fazer esse passe. E aí você já deixa o Puma em uma boa condição de girar e ficar de frente para o gol adversário. Saindo para caçar e fazendo o desarme. Recebe a bola novamente o Robert Renan e aí lá vem a bola longa, fatiada por ele. E vai encontrar ali a cabeça do David, que acabou escorando mal depois para o Andrés Gomes. Mas o Robert Renan vai ter um impacto muito positivo na zaga do Vasco. E eu acredito que é ao lado do Carlos Cuesta, que não é um zagueiro tão técnico como ele, mas é um zagueiro que também tem bastante velocidade, um zagueiro que tem bastante imposição, pode se tornar uma boa dupla de zaga. Mas claro, tudo depende do sistema defensivo como um todo, não é só os jogadores individualmente. O sistema defensivo tem que ajudar, o time tem que ser compacto, tem uma série de coisas, mas o impacto do Robert Renan, a princípio, é muito positivo no time do Vasco. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo também. Pega esse vídeo, compartilha nos grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E é isso, esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis, fui!